Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui ao conteúdo de potenciação de números racionais, né? Eu vou estar introduzindo aqui uma página a mais nessa parte, para a gente poder trabalhar de um modo bem legalzinho. Deixa eu só pegar aqui uma malha quadriculada, né? Tá dando para escrever legal. Só limpar a página. Pronto. Agora é o seguinte, pessoal. Nós temos que listar algumas propriedades aqui bem interessantes, tá? No caso, uma das primeiras propriedades de potenciação de números racionais é o seguinte. Nós temos que identificar o que seria um número racional. Isso você já sabe. Ele é definido na forma P sobre Q, né? De modo que isso aqui é racional se sempre que ocorrer que se P e Q pertencem aos inteiros com Q diferente de zero, né? Essa é a notação usual de número racional, tá? Forma de fração, né? E no caso de potenciação é o seguinte, nós sabemos que P sobre Q, que é um número racional, isso aqui é elevado a um expoente n, né? Vou chamar isso aqui de propriedade 1. Isso aqui é P elevado a n sobre Q elevado a n. Um exemplo disso seria a fração 2 quartos, né? Vou fazer a fração 2 quartos, isso aqui é elevado ao quadrado, né? Vai ficar 2 elevado ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado, né? E se eu quiser calcular, né, o expoente é a quantidade de vezes que se repete minha base, então seria 2 vezes 2, e aqui 4 vezes 4, né? 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 vezes 4, 16. Se eu quiser simplificar dividindo por 4, isso aqui vai dar 1 quarto, né? Então, isso aqui é um exemplo prático de como aplicar essa propriedade aqui, a propriedade 1. Uma propriedade 2 que eu posso listar aqui seria que o número P sobre Q é elevado a zero, né? Isso aqui vai ser sempre 1. Por exemplo, o PQ ele pode ser negativo, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui de menos 1 terço é elevado a zero. Isso aqui é 1, tá? Sempre 1. Qual que não pode? Não pode quando P sobre Q é identicamente nulo, né? No caso, quando ele for zero, no caso 0 elevado a zero, é considerado uma indeterminação, tá bom? Propriedade 3. No caso, quando você tem, vou chamar aqui P', né? E Q' para diferenciar do produto, né? É elevado. Deixa eu só multiplicar aqui. Vou usar outras letras para não confundir vocês. Vou colocar A e B. A e B vezes PQ, né? Tudo isso aqui é elevado a um expoente n. No caso, você pode distribuir o expoente n para ambas as frações, né? No caso, fica A elevado a n vezes P sobre Q elevado a n, tá? Um exemplo disso seriam 1 terço vezes 1 meio, isso aqui tudo elevado a 3. Seria justamente 1 terço elevado a 3, né? Posso escrever assim, vezes 1 meio elevado a 3, ok? Então, aqui nós temos algumas propriedades. Aquela propriedade, por exemplo, propriedade 4 que eu tinha dado para vocês, por exemplo, se eu estou no número racional P sobre Q é elevado a um expoente m multiplicado por P sobre Q é elevado a um expoente n, eu posso repetir a base, que vai ser a minha fração, que no caso P sobre Q, né? É elevado à soma dos expoentes, mais m mais n, né, no caso. Por exemplo, 1 meio elevado a 7 vezes 1 meio elevado a 1, né? No caso, isso aqui vai ser 1 meio, que é a fração, que é a base, elevado a 7 mais 1, que vai dar 8, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Mais outra propriedade, a propriedade... Vou colocar aqui propriedade... Já parou na 4, né? Propriedade 5, deixa eu só listar aqui pra gente. Aí, pessoal, nós temos aqui a propriedade 5, vai ser o seguinte, ó. Quando a gente pega, por exemplo, a divisão, por exemplo, P sobre Q, digamos que é elevado a m, dividido por P sobre Q elevado a um índice n, isso aqui é igual, repete a base, que no caso é P sobre Q, a nossa base aqui é P sobre Q, que é uma fração,
elevado a m menos n, ok? No outro caso aqui a gente soma, né? Deixa eu colocar um sinalzinho de soma aqui. E nesse outro aqui a gente subtrai. Um exemplo, pegar um sétimo elevado a 8 dividido por um sétimo elevado a 4. Perceba que a base é a mesma e eu estou dividindo a base por ela mesma, só que com expoente diferente. Aí o que acontece? Aqui vai ficar um sétimo elevado a 8 menos 4, que vai dar 4, ok? Vamos ver que se eu estou esquecendo mais uma propriedade. Bem, de potenciação tem essas propriedades aqui, né, que a gente está listando. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Sim, tem mais uma. Propriedade 6. Ó, essa daqui é bem legal. Quando você tem, por exemplo, P sobre Q elevado a um expoente negativo, digamos que menos N, o que vai acontecer? Isso aqui é a mesma coisa que Q sobre P elevado a N. O que acontece? A base vai inverter. O denominador vira numerador e o numerador vira denominador, tá bom? Fica isso aqui, tá? Dessa forma. Então, pessoal, essa é uma propriedade muito legal. Por exemplo, se você tem um meio, vou colocar aqui, um meio. Pode ser negativo também, ó, menos um meio, por exemplo, elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa do que menos 2 sobre 1, né? Que vai dar 2, menos 2, elevado a 1, né? Que isso aqui vai ser justamente menos 2, tá? Então, olha só que legal essa propriedade, tá bom? Ela inverte as bases, tá? Somente as bases, não vai inverter o sinal de dentro. Vai inverter as bases das frações e o sinal negativo some, tá bom? Então, tá aí a propriedade de potenciação que a gente vai começar a utilizar. Prosseguindo aqui, nós temos aqui alguns exemplos, ó. O A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Lembra lá, ó, no caso o A aqui está sendo o nosso número, como se diz assim, racional, ok? Ele poderia ser o P sobre Q, tá bom? No caso, por exemplo, P sobre Q elevado a menos 1, isso aqui é justamente Q sobre P, tá? Só que nesse exemplo aqui, o Q está sendo 1, tá bom? No caso, o Q aqui está sendo 1, igual a 1. Mas aqui que eu coloquei para o caso geral, tá ok? Então, vamos lá prosseguir com a nossa atividade. Aqui ele dá alguns exemplos. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio, né? Menos 6 elevado a menos 2 ficaria 1 sexto elevado ao quadrado. Então, aqui tem vários exemplos no livro mesmo, pode estar trazendo para vocês, tá? Prosseguindo aqui com o nosso conteúdo, ele traz essa atividade, por exemplo, escreva o valor de menos 1 décimo elevado ao quadrado. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. No caso, a letra A, né? Menos 1 décimo elevado ao quadrado. Eu posso escrever dessa forma, ó. Usar a propriedade, ó. No caso, como é menos 1, né? Eu posso colocar menos 1 aqui em cima. É elevado ao quadrado sobre 10 elevado ao quadrado, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 ao quadrado é 1, porque menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, porque menos com menos dá mais. E 10 ao quadrado é 100. Então, fica 1 centésimo, né? Caso você queira colocar na forma decimal, é 0,01. Pronto, que é a letra A da primeira. Vamos aqui para a letra B da atividade, que diz o seguinte, né? Menos 5 sobre 12 avos elevado a zero. Que foi o que eu falei para vocês, que todo número elevado a zero vai dar 1, ok? Então, aqui vai ser 1. Pronto, não tenho que calcular, tá? Prosseguindo aqui. Letra C, 0,5 elevado ao cubo. Vamos calcular aqui a letra C. 0,5 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual, transforma em fração, 5 sobre 10, né? Elevado ao cubo. Sempre transforma em fração, tá? Tome cuidado com isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 5 elevado a 3 sobre 10 elevado a 3. Estou usando a propriedade 1 que eu falei para vocês, o expoente se distribui, né? Quem é 5 elevado a 3? É 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O 3 é a quantidade de vezes que aparece o 5. E aqui também é a quantidade de vezes que aparece o 10. Ó. Agora sim a gente calcula. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125 é a resposta de 5 ao cubo. E 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então fica 125 sobre 1000.
Caso eu queira simplificar e deixar na forma decimal, como eu tenho 3 zeros, atentem à quantidade de zeros, né? Vai ser a quantidade de casas decimais que a vírgula vai andar. 1, 2, 3 na frente do 1. Você imagina um zero imaginário aqui. Então, fica 0,125. É a resposta de 0,5 ao cubo, tá bom? Prosseguindo a nossa correção aqui dessa atividade proposta, estou fazendo alguns itens para vocês fazerem. Eu vou deixar esses três itens para vocês fazerem. Lembrando que a letra F é bem trivial, né? Questão 2. Ele quer que a gente reduza em uma só potência. Eu vou escolher aqui uma potência. Eu vou escolher a letra C e a letra D. O restante vocês fazem, tá? Então, vamos lá. A letra C da segunda é menos 1,5 ao cubo elevado ao cubo. Então, aqui, segunda questão. Vou colocar aqui a primeira, que eu não coloquei, né? Primeira questão. Segunda questão, letra C. Eu tenho menos... Deixa eu só voltar aqui. Menos 1,5 ao cubo, né? Menos 1,5 ao cubo. Isso aqui tudo é elevado ao cubo. Aqui nós temos um claro exemplo de potência, né? Eu esqueci até de mencionar essa propriedade, mas eu vou colocar em azul aqui para você lembrar. Ó, quando eu tenho, por exemplo, P sobre Q elevado a M, isso aqui tudo elevado a um índice n, isso aqui é a mesma coisa que P sobre Q elevado a m vezes n. Lembrando que P sobre Q é um número racional, tá? Como aqui a gente tem um clássico número racional, então se enquadra na nossa propriedade. Então aqui vai ficar menos 1,5 ao cubo, que é a mesma coisa que menos 1,5 elevado a 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Então vai ser menos 1,5 elevado a 9. Perceba que ele não pediu para calcular, apenas para reduzir a expressão. E aqui está a expressão simplificada. Na letra D, vamos ver aqui a expressão que ele coloca na segunda questão. Ó, ele vai colocar aqui, por exemplo, mais 1/6 ao cubo, vezes mais 1/6 ao cubo, vezes mais 1/6. Então, vamos colocar aqui, ó. Como é mais 1/6, não precisa colocar o sinal, tá? 1/6 ao cubo, vezes 1/6 ao cubo. Deixa eu só apagar isso aqui. Vezes 1/6. E pronto. Quando não aparece o expoente, a gente subentende que o expoente é 1, tá bom? Então, vou colocar 1 aqui só para a gente justificar. Como eu tenho aqui produto de potência de mesma base, eu vou repetir a base, que agora é 1/6, e somar os expoentes. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. E acabou. Tá aí a expressão simplificada, ok? Fica menos 1/6 elevado à sétima potência. As outras questões vocês fazem. Vamos para a terceira aqui, dar um exemplo. Se a terceira tem como dar um exemplo. Ah, passei de página. Aqui. Terceira questão. Ele pede para calcular o valor das expressões. Vou escolher uma expressão aqui. Por exemplo, eu vou escolher a letra C. Menos 2 ao quadrado. Menos 0,5 ao quadrado. Então, vamos lá. Questão 3, letra C. Menos 2, né, ao quadrado. Menos 0,5 ao quadrado. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu copiei certo. Menos 2 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado. Exatamente isso. Então, a gente tem aqui menos 2 ao quadrado, menos 0,5, menos 0,5 ao quadrado. Bem, como eu tenho uma potência de número negativo com índice par, a potência é índice par, eu sei que vai ser um número positivo. E aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4, ok? Menos, agora aqui, essa expressão eu posso colocar assim, ó, menos 5 sobre 10. Eu posso transformar ela em fração ao quadrado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade. Então, vai ficar mais 4, vou repetir, menos. Aí você vai colocar menos 5, tá? Eu vou colocar só um colchete para diferenciar aqui, para você não se confundir, tá? Menos 5 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, tá bom? E agora a gente vai fazer. Aqui vai ficar 4 menos 5 vezes 5, 25, né? Então, menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar 25 e 10 vezes 10, 100. 25 sobre 100. Mas quanto é 25 sobre 100? Fica 4 menos... Aí a vírgula vai andar duas casas. Uma, duas, vai parar na frente do 2. Então, a gente coloca um zero aqui na frente. Menos 0,25.
Como eu tenho um número positivo aqui dentro, porque eu tenho um número negativo elevado a índice par, vai ficar 4 menos 0,25, né? O sinal de menos se sobrepõe, que vai ser igual a 3,75. É a resposta da letra C. Olha só, que continha bacana, né? Prosseguindo aqui. Vamos ver mais um exemplo. A 4 eu não vou fazer, porque é uma expressão só. A 5 também não. Vamos fazer a questão 6, né? Eu vou escolher algumas letras. Vou fazer a letra F e a letra B. Vamos lá. A letra B primeiro, que é 2 sétimos elevado a menos 1. Questão 6. Vou colocar aqui do lado, tá? Pra gente aproveitar. Questão 6. No caso, que é 2 sétimos. Deixa eu só repetir de novo aqui. Eita, bugou tudo. 2 sétimos elevado a menos 1. Então, fica 2 sétimos elevado a menos 1. Acho que é a letra B, perdão. Letra B de bola. Botei foi um D aqui, desculpe. Letra B, tá? Que é 2 sétimos elevado a menos 1. Lembra da nossa propriedade? Quando eu tenho isso aqui, eu inverto as bases, tiro o sinal de negativo da potência que está lá em cima. No caso, elevado a 1, que é o próprio 7 sobre 2 aqui, né? Colocar 7 sobre 2. Pronto, acabou a conta. E a outra, a letra F, né? Vamos ver a letra F da sexta questão. A letra F vai dizer que, vamos lá, 20 elevado a menos 2. 20 elevado a menos 2. Você vai colocar aqui 20 elevado a menos 2, vai ficar assim, ó. 20 elevado a menos 2. O que eu faço? Aqui eu sei que é a mesma coisa que 20 dividido por 1, que vai ser o próprio 20, é elevado a menos 2. Olha só, agora eu aplico a propriedade. Tiro o expoente negativo e inverto as bases. Vai ficar 1 sobre 20 elevado a 2, né? Aí agora sim eu posso distribuir o expoente. Vai ficar 1 elevado ao quadrado, né? Sobre 20 elevado ao quadrado. Aí que vai ficar 1 e 20 vezes 20 vai dar 400, né? Então fica 1 sobre 400, a resposta correta, tá bom? Agora, as outras alternativas vocês podem fazer tranquilamente. Prosseguindo aqui a questão 7. Escreva na forma de potência com expoente inteiro, negativo e seguintes números racionais. Então, para escrever isso aqui é muito tranquilo, ó. Quantos dígitos eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Então, esse aqui vai ficar 10 elevado a menos 7. Acabou. E esse aqui não tem 2 dígitos? 1, 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. Faço a mesma coisa para esses dois exemplos aqui, tá? Então, bem tranquilo. Questão 8. Sabe-se que 2 elevado a menos 5, eu não vou fazer a 8 porque é única, deu o valor de cada potência. Eu vou escolher uma aqui, no caso, eu vou fazer essa. No caso, letra B. Você vai inverter as potências e trocar o sinal do expoente. Fica 2 quintos elevado ao quadrado. Aí fica 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. E 5 ao quadrado, 25. Fica 4 sobre 25, a resposta correta, tá bom? Pronto. A letra A vocês fazem. Aqui a letra A, 10ª questão, não vou fazer, deixar para vocês, e nem a questão... Não, vou fazer a 10ª. Vou fazer uma letra, vou fazer a letra A. No caso vai ser 1 menos 2 terços elevado a menos 4. Vou fazer em outra folha, obviamente. Letra A da 10ª, tá? Vou colocar aqui 10ª. 1 menos 2 terços elevado a menos 4. Uma dica para vocês. Quando vocês tiverem um inteiro, no caso aqui, por exemplo, como 1, vocês podem estar tirando o MMC ou representa essa fração aqui de um modo que o denominador seja igual ao da fração. No caso, 1 é uma fração também. Você pode representar 1 como 3 sobre 3. 3 dividido por 3 não dá 1? Menos 2 terços. Agora aqui eu posso operar dentro do parêntese, porque eu tenho as bases iguais aqui, ó. No caso, os denominadores iguais. Aí fica 3 menos 2, que vai dar 1, né? Fica 1 sobre 3, tudo isso aqui elevado a menos 4. Se você tem 3 terços, tira 2 terços, vai ficar com 1 terço. Aqui nesse caso, como a potência é expoente negativo, você inverte. Fica 3 sobre 1 elevado a 4. 3 sobre 1 é o próprio 3. 3 elevado a 4, que vai dar
justamente 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tudo isso 4 vezes, que é a quantidade que aparece no expoente. Calculando isso aqui, você obtém 81, tá bom? Bem legal, né? Aí você faça isso para a letra B da 10ª questão. Prosseguindo aqui, deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Vamos aqui para outra página. Aqui tem mais itens para vocês fazerem, tá? Aqui no caso é radiciação. Esse outro vídeo eu vou enviar para vocês daqui a pouco, tá bom?